Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo e hoje para uma aula super pedida, que é a aula de gêneros textuais. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Já viu esse tema lá no edital do seu concurso ou deu uma espiadinha no nosso short sobre o assunto? Não? Bom, fica nesse vídeo que a gente vai explicar. Galera, gêneros textuais são os textos materializados nas situações concretas de comunicação. Então, nas situações do nosso dia a dia, todos os textos que aparecem são os gêneros textuais. Na verdade, muitos autores vão dizer que só é possível haver comunicação por meio desses gêneros textuais. Porque seja escrito, seja oral, todas as produções de texto que a gente tem são gêneros. Então, a gente tem poema, a gente tem contos, crônicas, manual de instrução, receita culinária, mas o que? Aquele calhamaço que você compra na livraria, aquele romance, que é aquela história, aquele texto narrativo longo, também é um texto. Então, todos os textos com os quais a gente tem contato na nossa vida cotidiana são os gêneros textuais. Então, você precisa saber que todo texto, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter um propósito comunicativo, ele vai ter um perfil de interlocutor, ele vai estar dentro de um contexto situacional, vai ter um meio de divulgação desse gênero. Então, é muito importante você conhecer isso para você reconhecer um gênero. E outra informação importante é que os gêneros são, digamos assim, formas textuais estáveis que foram consolidadas socialmente e historicamente. Então, isso é o que possibilita você olhar para um conto, por exemplo, e reconhecer como conto. Ou você vê um poema, ainda que você não tenha lido, só pela estrutura do poema você já reconhece que aquilo ali é um poema. Uma receita, ela tem uma estrutura bem fixa. Quando você olha para uma receita culinária, você já reconhece que é uma receita, ainda que não tenha lido, ainda que não tenha visto os pormenores. Então, todos os textos que aparecem na nossa vida são os gêneros textuais. Então, isso não é muito difícil. Só que há algumas questões importantes. A primeira é, muitas vezes a gente vai confundir os gêneros. Por quê? Porque os gêneros textuais, eles se interpenetram. A gente vai dizer que eles se imbricam. Muitas vezes, inclusive, eles compartilham características. Eis porque, por exemplo, os alunos às vezes confundem uma crônica narrativa com um conto. Porque ambos são textos curtos, narrativos, ou seja, eles têm características muito próximas. E aí, às vezes, fica difícil você distinguir um gênero do outro. E aí você vai ter estratégias para fazer isso. Que estratégias são essas? Uma delas é você analisar o propósito comunicativo, ou seja, a finalidade daquele texto. Então, se você está na dúvida, eu não sei que texto é esse, que gênero é esse. Você observa qual é o propósito comunicativo daquele gênero, porque o propósito vai te dizer que gênero é aquele. Outra forma de você identificar é ver o meio em que ele foi publicado. Então, por exemplo, a publicidade. Vou dar um exemplo da publicidade. A publicidade, né, aquele texto que a gente chama de propaganda, ele muitas vezes se utiliza de outros gêneros. Então, às vezes a gente tem uma propaganda, que vai usar uma receita culinária para falar sobre algo. Ou vai usar um poema, ou uma canção para atrair esse público-alvo para o seu objetivo, que é vender um produto ou um serviço. Então, se é uma propaganda, mas o formato dela é um formato de um poema, ou um formato de uma canção, ou de uma receita, como você faria para tentar se livrar dessa dúvida? Você olharia para o objetivo. E ao observar o propósito comunicativo, esse objetivo, que é vender produtos ou serviços, você identificaria que é uma propaganda e não uma canção, e não um poema. Só foi utilizada a forma, mas o propósito é capaz de distinguir que gênero é aquele. Outra questão importante é o meio, que eu estava falando antes. O meio em que é publicado. Então, se é um outdoor e aí ele tem um poema, você observa geralmente as propagandas, a publicidade está lá no outdoor, né? Ou, de repente, nas redes sociais. Então,
O meio ajuda. Se é um livro literário e tem um poema, então talvez não seja uma propaganda, talvez realmente seja um poema, porque é um livro, né? Você está na dúvida, você observa o meio em que ele foi publicado e observa o propósito, primeiramente o propósito, a finalidade. Então isso vai te ajudar a distinguir. Muitas vezes um poema imita uma notícia. Existem alguns exemplos disso, de poemas que imitam uma notícia. Mas se você observar o propósito daquele texto, que não é informar, e aí você vai ver que não é uma notícia, né? Então, observem primeiramente o propósito comunicativo, ou seja, o objetivo, a finalidade, e depois o meio em que ele foi publicado, porque isso vai te ajudar a distinguir um texto do outro, tá bom? Agora, outra informação muito importante é que as pessoas têm uma tendência, né, no meio leigo, né, de forma comum, a tratar gêneros textuais por tipo textual. Então, há aqueles tipos de texto. Mas eu já dei essa aula aqui no canal. Tipo textual não é gênero textual. O gênero textual realmente são os textos, né? Materializados, o texto mesmo. Agora, o tipo textual, ele é o que eu chamei aqui numa aula de modos de organização do discurso. Ele está muito mais ligado à estrutura, né, daquele texto do que a todo esse conjunto de fatores que eu falei. Então, a gente tem, na verdade, sequências de organização que estão muito mais ligadas a esse tipo textual. Então, o tipo textual é aquilo que eu falei, tipo narrativo, que é contar uma história. Lembra que eu falei isso? Relatar um acontecimento. Tipo argumentativo, são todos os textos que vão defender um ponto de vista com argumentos. Então, não é um gênero textual. São vários gêneros que fazem parte desse tipo argumentativo. Além do tipo narrativo e do argumentativo, a gente tem o expositivo, né, que vai explicar algum assunto, conceituar algo. A gente tem o tipo descritivo, que vai descrever um ambiente, um personagem, lembra? O tipo injuntivo, que pretende falar com esse interlocutor, né, mostrar um como fazer algo. Então, observe, isso são formas de organizar um texto, são modos de organização do discurso. E dentro de um mesmo gênero, ele pode ter várias tipologias, ou seja, vários tipos desse. Então, num texto narrativo, eu posso, em um momento, descrever um ambiente, descrever um personagem, mas o que eu estou fazendo mesmo é contar uma história. Lembra que eu falei? Então, o que predomina é o tipo textual narrativo. Na situação de um conto, por exemplo, eu tô contando uma história. E aí, por mais que eu descreva os ambientes, o que predomina é a tipologia narrativa. Mas os gêneros são os textos que existem. Os tipos são essas formas de organizar, que são sequências narrativas, argumentativas, expositivas. Então, cuidado, porque às vezes a gente fala assim, isso não é esse tipo de texto que eu tô falando, é outro tipo. Mas o que você está querendo dizer, na verdade, não é esse gênero, é outro gênero. Quando a gente fala da diversidade de textos que existem no nosso dia a dia, a gente está falando de gênero e não de tipo textual, ok? E por último, que eu gostaria de falar com vocês é o domínio discursivo, né? A gente tem esses três conceitos: o conceito de gênero textual, o conceito de tipo textual ou tipologia, e a gente tem o conceito de domínio discursivo. Quando a gente está falando de domínio, a gente está falando da esfera da atividade humana. Então, por exemplo, a esfera jornalística, né? Então é o domínio jornalístico ou o domínio religioso. Então, o domínio discursivo daquilo ali se é o campo, né? A esfera do jornalismo, ou a esfera da comunicação, ou a esfera religiosa. Então, onde vai encontrar aqueles textos que vão se encontrar dentro dessa esfera da atividade humana. Então, domínio, digamos assim, é algo maior, não é o texto ali na sua particularidade, mas é onde aquele texto circula. Se ele circula numa esfera narrativa, se ele circula numa esfera religiosa, ou política, ou social, né, ou antropológica, ou literária. Então, são os campos, né, de atividade humana. Isso seria o domínio discursivo e não o gênero textual. Então, isso também é um conceito importante, porque isso também gera, às vezes, confusões. Tudo bem, galera? Eu acho que espero que vocês tenham entendido. Então, para recapitular, os gêneros são os textos materializados, né, nas situações comunicativas. Sem eles, não há comunicação. Os textos podem ser orais ou escritos, podem ser mais formais, né, mais de contextos mais sérios ou mais informais. Por exemplo, um bilhete
é um texto informal, você escreve geralmente para alguém que você conhece, assim, um familiar, um amigo, pessoas com quem você tem intimidade. Agora, uma petição, né, escrita por um advogado, por exemplo, já é um texto mais sério. Uma tese de doutorado é um texto de uma situação muito mais formal, que demanda, inclusive, mais cuidados, mais monitoramento do que um bilhete, né? Um bilhete ninguém está preocupado ali com, por exemplo, erros, desvios ortográficos, mas uma tese de doutorado, sim. Então, cada texto terá demandas diferentes e é importante você saber em que situação de comunicação ele se encontra. Tudo bem? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Um beijo pra vocês. Até a próxima.